galera, estamos de volta com o Stratocast, o podcast de Strategia.digital e da TDS Company. E o nome da gente, você já sabe, homenageia a Fender Stratocaster, que esse ano de 2024 completa 70 anos. Uma das guitarras mais fantásticas do universo, tocada por pessoas absolutamente mágicas. Hoje nós temos uma convidada especial, Virginia Heinemann, diretora da NTT Data, que está aqui no Porto Digital conosco também. Vinícius Garcia, que é cientista associado da TDS Company, nosso engenheiro-chefe, o cara que é responsável por todos os bits e bytes, quer computem, quer sejam computados da TDS, e Rui Belfort, o CEO da TDS Company. Num Stratocast totalmente especial, o tema de hoje é surpresa para nós três, porque Virginia propôs o tema e deliberadamente eu não deixei ninguém ver, inclusive eu mesmo. Então Virginia agora vai dizer qual é o tema e vai elaborar o tema e os problemas associados a ele para a gente debater. Virginia, por favor. Boa tarde, tudo bem, Silvio, Rui, Vinícius, um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. E o tema surpresa é acessibilidade digital. Vamos falar sobre esse conceito, acho que tem bastante conteúdo aqui para a gente debater em cima de tanto a gente realizar soluções que gerem mais inclusão, né? Ou seja, os nossos desenvolvedores e desenvolvedoras que pensam nas soluções de tecnologia precisam estar preocupados com essa temática, né? Para gerar mais inclusão, como as empresas que querem propor soluções para os seus clientes. Então, na hora que você tem um novo super app para colocar no mercado, para desenvolver seus serviços, você também tem que ter um olhar para pessoas que precisam dessa acessibilidade. O que é que vocês acham? Eu acho absolutamente massa e aqui, por acaso, a gente combinou na mesa os dois lados de potenciais soluções dos problemas associados à acessibilidade, porque, por um lado, Vinícius é PhD em Engenharia de Software e Rui é PhD em Design. Então, eu vou me ausentar da mesa, porque senão vai ficar sem mediador, aí também é demais. Não vai dar Mas certo. eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou passar para você, Rui, para você falar sobre a acessibilidade do ponto de vista de design, né, que está muito mais ali associado a comportamento, e depois a gente passa para Vinícius para falar sobre acessibilidade do ponto de vista das infraestruturas e serviços que a gente tem que escrever para a acessibilidade. Então, é com vocês. Perfeito. Primeiro eu queria dizer para vocês que foi surpresa mesmo, tá? Eu tô ainda aqui formulando o meu enquadramento conceitual para trabalhar nessa mesa com vocês. Isso é a TDS. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Mas vocês sabem, né? O design, ele olha o mundo sobre uma tríade, né? Tudo que o design faz, e especialmente o design estratégico, que está orientado a resolver problemas do mundo, ele olha tudo sobre a ótica de uma tríade que é pessoas, tecnologias e negócios. E quando a gente fala de inclusão, de acessibilidade, a gente fala de mexer com essas três dimensões também, né? A gente fala de melhorar a experiência das pessoas, a gente fala ao mesmo tempo de ter tecnologias que fazem parte desse processo de melhoramento, né? Que habilitam experiências que são melhores, e ao mesmo tempo elas têm que ter um lugar no mercado, porque a gente entende que sustentabilidade também tem a ver com o mercado, né? A gente ter uma visão de longo prazo sem ter essa interface com como as coisas se sustentam sob a ótica da economia, é uma coisa difícil de imaginar. Então, quando a gente fala de acessibilidade, no contexto do design, a gente olha para essas três coisas ao mesmo tempo. Equilibrar essas três coisas num projeto que busca acessibilidade a partir da ótica do design é o que a gente faria e é o que a gente faz muitas vezes nos projetos da TDS também. Que massa. Vinícius. E do lado, Vinícius, faz de dois jeitos. Primeiro, o que a gente precisa pensar do ponto de vista de software para chegar nisso que Rui está dizendo, e depois como é que a gente inclui mais pessoas para desenvolver software. Só para lembrar, veja, lá atrás, quando se programava perfurando cartões, a antiga Associação dos Profissionais de Processamento de Dados aqui de Pernambuco, chamava, se eu não me engano, a PPD, que depois virou o SINDPD, quando foi permitido, ou quando se ganhou o direito, na realidade, diga-se, ou quando se lutou e se ganhou pelo direito da associação sindical, tinha um programa de treinamento para programadores, para formar programadores cegos.
né? Programadores que tinham ou eram cegos ou tinham dificuldades visuais radicais. Isso era 1970 e pouco. Onde é que a gente está hoje, Vinícius? Conta aí. A gente evoluiu bastante, né? Dá para dizer que primórdios é uma palavra pesada, né? Assim, é densa, melhor dizendo. Mas lá atrás, na engenharia de software, quando lidava com isso, a gente tentava embarcar dentro da solução tecnológica as características para atacar acessibilidade. E não poderia ser diferente, a gente não conseguia ter um amplo espectro de lidar com diversas dificuldades de acessibilidade. Hoje a gente melhorou muito sobre isso, porque a gente tem diversas tecnologias que podem auxiliar ou agregar valor nesse desafio. Então, o grande desafio hoje, do ponto de vista de engenharia de software para atacar a tecnologia, é você ter um software que permita interoperabilidade, customizações e agregação de valor externa, que é basicamente o que a gente faz hoje em dia. Né? Quando a gente cria plataformas, as plataformas elas têm um core principal de características e que você pode acrescentar valor assim. Exemplo clássico, hoje em dia a gente tem diversas tecnologias baseadas em inteligência artificial, seja para você ler um texto da maneira correta, seja para você ler o texto traduzindo em tempo real, já tem várias tecnologias nesse sentido, ou seja, também para você trabalhar em cima de imagem, reconhecimento de imagem, ou ainda pegar um áudio, traduzir esse áudio em tempo real, transcrever para texto em outra língua. Um áudio vem em inglês, eu quero traduzir para mandarim um texto, ou alguma coisa diferente. Então, a gente consegue, e para pensar hoje, você tem que pensar dessa forma, interoperabilidade total para agregação de valor. Então, na engenharia de software, propriamente dito, já tem diversas técnicas que auxiliam nisso. O outro lado, aí é muito mais difícil. Eu tive contato com alguns projetos, lá no SIM, por exemplo, que focavam em tentar trabalhar a educação de crianças menores, né, educação infantil, no espectro autista. E contava com desenvolvedores dentro do espectro autista, justamente para conseguir trazer um melhor entendimento de experiência e dos reais requisitos para isso. Porque, assim, é complicado querer que apenas por empatia, por exemplo, do meu lado, eu como engenheiro de software, eu consiga atender num nível de satisfação absurdo todas as características e experiências, porque eu não tenho a dor, né? Eu não tenho essa dor, mas a gente está evoluindo ainda. Temos uma série de dificuldades, desde as pessoas ao redor do time, para ter um entendimento, saber lidar com isso. Então, treinamento, capacitação, entender como lidar com essas dificuldades, como também as ferramentas de apoio. Tipo, a gente tem, de novo, inteligência artificial para ajudar o programador cego a escrever código, mas ainda assim, capacitar essas pessoas e interagir é um desafio muito grande. Eu não tive essa experiência de trabalhar ainda com alguém, por exemplo, um programador cego. Eu conheço alguns que eu sigo na rede social, mas é um desafio absurdo. E continua sendo, né, Virginia? O que é que você tem a dizer sobre isso? Sobre o seu desafio. Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar diretamente com profissionais de pouca visão ou de nenhuma visão, né? E também, só para agregar aqui no conteúdo, a gente tem mercado para esses profissionais, porque o último, não foi nem censo, foi uma pesquisa do IBGE, que foi por amostragem na região aqui do Brasil, foi em 2022. A gente tem mais de 18 milhões de pessoas que têm alguma necessidade, né, especial. E, a partir daí, um recorte importante desses 18 milhões é que 10 milhões, mais de 10 milhões, 10,7, são mulheres. Então, ou seja, você tem uma necessidade de gerar que seus serviços sejam, né? Estou falando assim, uma empresa que tem um serviço, um banco, um supermercado, serviços que essas pessoas possam consumir. Então, existem pessoas, né, no mercado para consumir serviços de tecnologia que a gente disponibilize. No âmbito que você estava falando de ter profissionais capacitados, né, eu acho que isso é bem importante. A gente tem um projeto dentro da NTT Data, a empresa que eu trabalho, de mais de 60 profissionais de pouca ou nenhuma visão. Então, todos os testes de acessibilidade são realizados por essa equipe. E claro que houve um período, isso faz anos, um período de formação, né, a necessidade de investimento da empresa para que dê essa oportunidade. Mas são profissionais que têm uma carreira, né, temos líderes já e até já palestram, etc. Então, assim, é possível ter formação,
Né? Tem profissionais que querem se profissionalizar na área de tecnologia para oferecer serviços e há também a sensibilidade das empresas quererem que seus serviços sejam acessíveis, porque tem profissionais para consumir. Acho que deu para fechar. Olhando para uma coisa que você é doutor no assunto, quando a gente olha para a tríade do design, mas a gente olha ao mesmo tempo para os problemas do mercado mais intrinsecamente, a inclusão numa escala verdadeiramente social, o que significa universalizar a inclusão, se por um lado ter coders e designers, que são deficientes visuais ou auditivos ou o quê, mas por outro lado ter usuários que têm as mesmas dificuldades, seja no espectro autista, seja onde for, o que me leva a pensar que, na realidade, não existem pessoas sem deficiências, né? Eu, por exemplo, tenho uma deficiência monumental de ler mandarim. Né? Eu não consigo ler mandarim. Eu olho, por mais que eu me esforce, eu não consigo ler uma palavra. Ainda mais se eu tirar o óculos, eu não consigo ver os números que dizem ali que a gente está quase atrasado. Então, todos somos deficientes, né? Mas para a gente pensar assim, não é preciso redesenhar políticas e estratégias em larga escala, desde as menores empresas até o país como um todo? Sim, como? Eu concordo absolutamente. Quando a gente estava conversando aqui, eu estava pensando no livro que a gente escreveu, né, sobre a integração das inteligências, e um dos 13 princípios que tem lá é exatamente isso que você trouxe, da inclusão universal. Eu tinha isso exatamente agora na minha cabeça, e recentemente eu tive num cliente falando sobre a integração das inteligências, e ele estava falando exatamente sobre a inclusão universal. E, por exemplo, como é que a gente lida com comunidades indígenas? Como é que a gente lida com... que tem a sua própria cultura, que tem o seu próprio lugar no mundo. Tem outras visões de mundo, outros saberes, né? É isso aí. E você falando se conecta muito com isso que estava no pano de fundo da minha reflexão aqui. E olhando agora para um problema do design, que responde um pouco do que você me perguntou, eu acho que o design ele não conseguiu ainda trazer esse elemento do mercado como um elemento que está de igual para igual na maioria dos projetos de um design estratégico que pensa em realmente transformar o mundo de igual para igual com tecnologia e com experiência das pessoas. Então, quando a gente entra num projeto de inovação, de transformação, é muito natural a gente pensar que tecnologias a gente vai usar, quais problemas a gente resolve na vida das pessoas. E a coisa do negócio ganha um lugar meio assim, vamos fazer como dá, vamos fazer como é viável. Ninguém pensa nessa visão mais de uma sustentabilidade ampla, não só pensando em como isso ganha um espaço no mundo que tem um tempo maior, mas entendendo uma coisa como resolve também um espectro maior de problemas. Isso é uma deficiência do trabalho de design, de uma forma geral, e que acaba impactando, nesse ponto em específico, nas soluções de acessibilidade. E para mudar isso, as empresas elas têm que entender que esse é um problema que está no mundo. Nós temos pessoas com outras deficiências, como você está falando, de todos os tipos. Se eu sou um imigrante que está na China e eu não falo chinês, eu tenho uma deficiência gravíssima. Como é que eu vou ser operante? Como é que eu vou agregar e capturar valor e sustentar esse valor? É isso. Essa é a inclusão universal que a gente precisa perceber. E sobre a minha cadeira aqui como designer estratégico, né, cientista que estuda isso, uma das coisas que eu advogo muito é da gente não despriorizar essa sustentabilidade de mercado e essa importância que as empresas devem dar, como a NTT Data deu, que Virginia estava falando agora há pouco, para que essas coisas ganhem um lugar concreto em seus objetos de trabalho. Sim, porque senão vai para aquela coisa, a gente também tem que fazer isso aqui, né? Aí Exatamente. faz quando dá. Exatamente. E aí faz não só quando dá, mas do jeito que dá. Exatamente. E aí a gente perdeu tudo, né? Exato. Virginia, muito obrigado por ter vindo ao Stratocast. Esse documento, esse livro que a gente escreveu sobre as 3 inteligências, é esse QR Code que está bem aqui na ponta do meu dedo. Sotero vai botar ele bem aqui nesse quadrado aqui, né, Sotero? Assim, ó, sem ser em cima da minha cabeça, então bem aqui assim. E para homenagear um dos grandes players de Fender Stratocasters, esse especial surpresa com Virginia Heinemann termina com John 5,
tocando Beat It.